Aleluya, gloria a Deus. Qué maravilla poder estar nuevamente con todos vocês. Meu nome é David Fleitas, sou pastor da Igreja Evangélica de Ruti em Zurich, Suíça. Y estoy muy alegre de poder estar con vocês en estos minutos para continuar estudiando la palabra de Deus. Estamos estudiando, estamos escudriñando, aleluya, las parábolas de Jesús. Ya llevamos varias semanas, varios meses estudiando las parábolas y todas están en el canal de YouTube da Igreja Evangélica de Ruti, también en nuestro Facebook y también nos puede seguir en Instagram. Amén. Então, como sempre fazemos, vamos a fazer uma oração. Pai amado, muito obrigado, Deus, por esta oportunidade. Eu te peço, Deus, que o Senhor fale a nossas vidas por meio da tua palavra e a ministração do teu Espírito Santo em nossas vidas. Deixamos todas nossas cargas, todas nossas preocupações nas tuas mãos, agora em nome do Senhor Jesus, e recebemos tua paz, tuas forças, tua alegria. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Amém e amém. Hoje vamos a falar da parábola dos labradores maus. Uma parábola muito interessante, como todas elas, né? Porque a verdade é que toda a palavra, toda a Bíblia é maravilhosa. Mas as palavras e o ensinamento de Jesus têm como algo muito especial do que temos que, verdade, estudar com mais detalhe. Amém? Lembremos que as parábolas eram uma forma de ensinamento de Jesus para ensinar verdades espirituais com as coisas normais da vida cotidiana e que temos que estudar as parábolas como um todo, também como um todo, tem um ensinamento como um todo, e que temos que notar os detalhes, não para sacar interpretações além da própria parábola, mas sim para conhecer o contexto cultural, religioso e social da época. Esta parábola foi contada por Jesus, a parábola dos labradores maus, em um contexto bastante adverso. Se você lê em Lucas capítulo 20, onde vamos a ler esta parábola, os mestres da lei, os fariseus, questionaram a Jesus sobre com que autoridade ele exercia seu ministério. Com que autoridade você está ensinando? Falavam estes fariseus e estes mestres da lei para Jesus. Com que autoridade? E nesse contexto, o Senhor ensina esta parábola que vamos a estudar hoje. Lucas capítulo 20, verso do 9 até 16, no 17 e 16. Dice Jesus, comenzó então a dizer ao povo esta parábola. Ele estava falando com todos, amém? Pero esta parábola você vai notar que está direcionada aos mestres fariseus. Começou então Jesus a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou uma vinha, arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se do país por muito tempo. Este tipo de arrendamento, arrendamento da vinha, da fazenda, era uma prática comum no dia de Jesus, especialmente em Galileia. Arqueólogos descubriram registros desses mesmos tipos de disputas entre proprietários e fazendeiros. O sea, que a história que nós vamos a escutar aqui era algo comum na época de Jesus. Esta parábola tinha mais do que uma conexão cultural, também tinha raízes no Antigo Testamento. Porque a audiência de Jesus, o povo judeu, lembraria que a vinha era usada no Antigo Testamento como uma imagem de Israel, ¿sí? A vinha é usada no Antigo Testamento, por exemplo, em Isaías capítulo 5, você vai encontrar como Deus fala de Israel como a sua própria vinha. Então, nesta parábola, os lavradores representavam os líderes religiosos entre o povo judeu. Sim? Então, esse para que você vaya entendendo
esta parábola. Os líderes religiosos son os labradores. Entonces, estos labradores no compraron la viña, no era suya, ni a plantar. Este hombre, este dono generoso, permitió que trabajasen en ella, mas eles se rebelaram contra o dono e um dia teriam que prestar contas de sua rebelião. Então, já temos claro que o dono é Deus, a vinha é Israel e os lavradores são os religiosos, os levitas, ou mestres da lei, ou fariseus. Bem, verso 10. No templo próprio mandou servo aos lavradores, o dono enviou servo aos lavradores para que lhe dessem dos frutos da vinha. Mas os lavradores, espancando, mandaram-no embora de mãos vazias. El dono pidió, ¿verdad? Os frutos dessa vinha, mas estos lavradores mandaram de retorno com as mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas eles espancaram também a este, afrontando e mandaram no embora também de manos vazias. E mandou ainda terceiro, mas feriram também a este e lançaram no fora. Esta parábola nos diz que Deus é o dono de tudo, mas especialmente o dono do seu povo. Dono do seu povo. E ele enviava estes servos para receber frutos da sua própria vinha, mas os lavradores retornaram seus servos e até o feriram com as mãos vazias. Note como Deus é muito paciente com os rebeldes, mas em algum momento terão seu julgamento. Então, dentro do contexto histórico, quem eram estes servos? Pois a palavra de Deus nos ensina que Deus, em seu momento, enviou profetas. Deus enviou profetas ao seu povo, buscando fruto de quê? De arrependimento. Buscando fruto de arrependimento. Mas os próprios líderes religiosos, as próprias autoridades que estavam em Israel, não escutavam os profetas, perseguiam os profetas, maltratavam os profetas enviados por Deus e até mataram a muitos deles. Os próprios sacerdotes, os próprios líderes religiosos, muitas vezes, eram os primeiros em estar em contra dos profetas, dos servos de Deus. Vamos a ler no verso 13. Diz então o Senhor da vinha: que farei? Mandarei o meu filho amado e ele talvez respeitarão. Note como o dono da vinha tentou várias vezes receber o que era seu por direito, porque era sua vinha. E os que o cultivavam, eles rejeitaram 1, 2 e 3 vezes seus servos, e ele enviou para receber o que era seu. Então ele finalmente enviou, disse, meu filho amado, pensando, talvez quando virem, respeitem. Nota, é muito clara esta parábola para nós hoje em dia, verdade? É muito clara. O dono envia a seu filho. O dono envia a Jesus, a seu povo, para quê? Para receber os frutos, aleluia, de sua vinha, de seu povo. Verso 14. Mas quando os lavradores ouviram, arrazoaram entre si, dizendo, este é o herdeiro, matémoslo, para que a herança seja nossa. Os lavradores da vinha pensaram tolamente que poderiam tirar proveito de matar o filho do proprietário e que herdaria a vinha. Eles estavam terrivelmente errados nessa suposição tola.
E ele sabia, Jesus estava ensinando claramente aqui que eles iriam matá-lo em breve. Jesus, claro, nós agora sabemos por que aconteceu, pero Jesus estava falando diretamente com esses mestres da lei, com esses fariseus, com esses falsos religiosos, que eles matariam ao Filho de Deus e que esse Filho de Deus estava presente diante deles nesse momento. Dice no verso 15 e 16, e lançando fora da vinha, o mataram. Que les fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. Ouvindo eles isso, disseram, tal não aconteça. Que interessante, não? Porque aconteceu. Porque eles eram esses lavradores maus. Porque Jesus era o filho amado. E porque a vinha é Israel e o dono é Deus, é o Pai. Ou seja, que esta parábola foi uma notícia antecipada do que ia acontecer. E os fariseus, os doutores da lei, com tanta sabedoria e conhecimento da Bíblia, Jesus falava em parábolas, mas escutando não entenderam. Não entenderam. Nós agora entendemos, verdade? Mas eles não entenderam. E aconteceu exatamente como Jesus, aleluia, estava antecipando o que iria acontecer em breve. Estos maus labradores, estos falsos mestres, estos sacerdotes, que se amaban más a sí mismos que a vinha, que al povo de Israel, tiveram seu julgamento, viu? E Jesus cumpriu o julgamento sobre Israel e sobre o templo. Esta parábola é uma denúncia do Senhor contra a desobediência de Israel, mas muito focalizada especialmente com o sistema religioso, que era insensível à direção de Deus e à direção do seu Espírito Santo. Note como Jesus está antecipando algo que aconteceu e que al final, pues, foi assim, mataram a Jesus. E mataram fora, realmente. Não fora de Israel, mas sim fora de Jerusalém. Esses religiosos estavam mais satisfeitos com suas próprias tradições do que com a palavra e a obediência ao Senhor. Eu me pergunto, como é possível que líderes religiosos, pessoas que conhecem a palavra de Deus, poderiam estar tão errados e não reconhecer a presença de Deus diante deles? Por uma coisa. Você pode ter a Bíblia. Você pode conhecer a Bíblia e não amar a Deus. Você pode estudar a Bíblia, pode chegar a ser pastor, missionário, e seu coração está fechado ao Espírito Santo e não amar a Deus. Por causa da religião, muitas coisas ruins, terríveis, se han feito nesta terra. Se han matado pessoas, se han destruído cidades. Muitas coisas ruins. E hoje em dia, há muita hipocrisia dentro da religião. Há poder oculto dentro em muitas religiões. Que em lugar de buscar a Deus, de buscar, mesmo com a Bíblia na mão, entendeu? Não estou falando de religiões, não. Cristã. Líderes religiosos pensam que tem um império, que tem uma grande empresa, uma grande organização. Então, o problema disto não é conhecer a Bíblia. Não é conhecer a Bíblia. A vezes as pessoas pensam, você tem que estudar mais a palavra de Deus, porque a palavra... É verdade, temos que estudar a palavra de Deus. Mas se você não estuda a palavra de Deus aos pés de Jesus, com um coração contrito e humilhado, rendendo sua vida a Ele e pedindo a Deus ajuda ao Espírito Santo para compreender e obedecer a palavra do Senhor,
Você pode ser um religioso fanático e está totalmente errado da vontade de Deus. Isso foi o que aconteceu com Saulo. Paulo foi em direção buscando aos crentes, acreditando ele, que estavam cumprindo assim a lei de Deus. E ele pensava que essa era a vontade de Deus. E fazia com muita alegria, com muito prazer, porque pensava que isso era agradável ao Senhor. Até que Jesus foi a seu encontro. Então, a questão aqui, irmão, irmã querida, não é o conhecimento que você tem da palavra. É bom ter conhecimento da palavra, mas se você não tem uma comunhão íntima com Deus, você pode ser muito perigoso para a própria igreja do Senhor. Você pode ser uma pedra de tropeço, mesmo conhecendo. Quantas vezes não uno encontra pessoas que conhecem a palavra de Deus e quando abrem sua boca, em lugar de Jesus falar, fala a carne, e a palavra de Deus usada pela carne. ¿Sabe lo peligroso que es esto? A palavra de Deus usada pela carne, com a carne. ¿Sabe cuántas personas se pueden destruir cuando nós tomamos a palavra do Senhor e a usamos com nossa carne, com nossas emoções? Quando uma pessoa está errada, ou tal vez está em pecado, e em lugar de buscar a direção do Espírito Santo para falar para essa pessoa, tomamos a Bíblia como uma espada, ¿eh? Para golpear a essa pessoa. Não, vai para o inferno. Em lugar de buscar a direção do Espírito Santo, que em lugar de uma espada se converte em óleo, se converte em sanidade. Então, não erre. Não estamos errados com isto. Conhecimento da palavra, bom, mas sempre no equilíbrio com a comunhão do Espírito Santo. Porque senão vamos a terminar como estos sacerdotes, como estos fariseos, que tinham a Jesus de frente, ao autor da vida, a palavra de Deus encarnada diante deles, o alfa e omega, aquele que estava no princípio, que é eterno, que não tem fim, aquele que falava, aleluia, e as coisas aconteciam e todo se criava no princípio da criação, e por ele e para ele são todas as coisas. Lo tinham enfrente, viu? Enfrente, escutando. É como se você tem a palavra e tem a Jesus frente e você está escutando aquele que é a palavra. E não reconheceram. ¿Por quê? Porque estavam cegos. ¿Por quê? Porque estavam com o coração endurecido. ¿Por quê? Porque amavam mais as tradições que a Deus. ¿Por quê? Porque amavam mais a lei que a Deus. Amavam mais a Bíblia que a Deus. Assim hay pessoas dentro também das igrejas evangélicas que amam mais a palavra que a Deus. Cuidado com isso. Cuidado com isso. Podemos ser muito perigosos e veja o que acontece. Vamos a ser julgados por toda palavra que sale de nossos lábios. Lembre isso. Esses religiosos estavam mais satisfeitos com suas tradições do que com a palavra e a obediência ao Senhor. E os líderes espirituais de hoje devemos ter cuidado, porque somos responsáveis, não donos da igreja do Senhor. Estes fariseus, e hoje em dia também muitos pastores e pastoras, pensam que a igreja é sua. Você não morreu por a igreja. Você não morreu pela igreja. E tem já um esquema, uma lei em sua cabeça do que é a igreja, onde querem levar a igreja, mas Deus não está no assunto. E fala Jesus, a igreja de Laodiceia, que se interpreta como a igreja de nossos tempos. Eu estou na porta, não estou dentro. Primeiramente porque o líder não me permite entrar. Então, os líderes e os que estamos trabalhando no liderazgo da igreja, não somos donos, somos responsáveis, somos administradores da igreja do Senhor Jesus. Quando nós, pastores, não atendemos ao que Deus nos pede, Ele, que é o dono das suas ovelhas,
as leva para outra igreja e para outro pastor. Lea verso 16. Virá, destruirá esses lavradores e dará a vinha a outros. E isso acontece hoje. E há pessoas que vão a outras igrejas feridas, que van a outros cultos feridos, com o coração quebrado, com muitas doenças espirituais, pela mala administração espiritual que receberam por maus lavradores. E ele leva, por quê? Porque as ovelhas são suas. É como se você tiver um filho e esse filho vai à escola e nessa escola os professores maltratam o filho, falam mal para o filho e você o que vai fazer? Vai permitir que seu filho continue sofrendo nessa escola? Claro que não. Você leva a outra escola. Imagine Deus. Imagine Jesus que morreu por essas ovelhas. Ele leva a outras igrejas. Ele leva para outro pastor. Portanto, a sua palavra e seu espírito devem ser nossa guia e direção no trabalho ministerial, pastoral, de liderazgo. O que Deus coloca em tua mão. Lembra isso, é muito, muito importante. Este equilíbrio é muito, muito importante porque vamos a ter que dar conta. Não é somente estudar a palavra, é ter comunhão com o Espírito. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus, mas eu peço a Deus, Espírito Santo, fala a minha vida, porque o Senhor sabe, Jesus sabe qual é a palavra para a igreja, não é eu. Escreve para o anjo da igreja de Filadélfia, escreve para o anjo da igreja de Éfeso, escreve para o anjo da igreja de Laodicea, escreve, dá-me a palavra, Deus, para a tua igreja. Não é a minha palavra, não pode ser palavra do homem, tem que ser palavra de Deus, e por meio do seu Espírito. Como eu posso conhecer a vontade de Deus? Irmão, os apóstolos tinham bem claro isso. Nós vamos a dedicar à oração e ao estudo da palavra. Eu sei que às vezes os pastores e líderes têm seus trabalhos, pois é melhor não pregar se você não ora e não estuda a palavra, porque pode ser muito perigoso. Mas esse é o ministério, oração e estudo da palavra. Claro, pregação, conselheria, todo o demais, perfeito. Pero os pastores temos que dedicar especialmente e mais nestes tempos, búsqueda de Deus, estudo da palavra. Búsqueda de Deus e estudo da palavra. Porque o dono da vinha nos vai a pedir frutos. Frutos que acontecem quando uno dá a palavra de parte de Deus, sempre há frutos. Amém? A próxima semana continuaremos, aleluia, com a parábola da roupa nova. Muito interessante esta parábola. Aleluia. E te damos graças a Deus por este momento. Eu peço a Deus que o Senhor abençoe a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Muito obrigado. Ajuda-nos, Senhor, como líderes, como pastores, como ministros, a entender a responsabilidade que temos diante do Senhor, que a igreja é sua e que nós somos responsáveis, aleluia, de trabalhar bem diante de Deus. Muito obrigado, Senhor. Que Deus te abençoe, que a paz do Senhor seja com todos vocês e até a próxima. Tchau.